Bom, vamos falar agora mais sobre o São Paulo somente? Vamos nessa, vamos seguir em frente. Bom, notícias de ontem, o Thiago Mendes, pessoal, muita gente falou assim, pô, Zanqueta, essa notícia aqui da Gol, que foi o Thiago Fernandes, que publicou sobre o São Paulo, está conversando com o Thiago Mendes sobre pré-contrato, na verdade, continua aquela história que a gente já falou do final da janela. O São Paulo tinha dado uma travada, aí com a lesão do Pablo Maia, o São Paulo tentou correr, o São Paulo sem dinheiro e sem condição de fazer muita mobilização, sem muita boa vontade do Al-Rayyan, não andou o assunto. Como eu tinha falado para vocês, tinha um pessimismo e tudo, né? Inclusive foi o vídeo da semana passada. O São Paulo acabou não contratando o Thiago Mendes, ele acabou não vindo. O São Paulo apostou no Negruti e tem as opções aí que o Zubeldia vem pensando. E o São Paulo, obviamente, está de olho em outras situações que vai abrir a famosa janela do dia 10 de março, vulgo segunda-feira. E aí a gente vai falar sobre essa janela também já já, mas sobre o Thiago Mendes, ele não poderia ser contratado nessa janela de 10 de março, tá? Sob hipótese nenhuma, não tem como o Thiago Mendes chegar nessa janela, só realmente no meio do ano. Ah, mas a discussão é sobre o pré-contrato. Sim, a discussão é sobre o pré-contrato. Ainda não há um acerto de valores. A mesma questão que não permitiu o acerto antes, na semana passada, é a mesma questão que está assim. Mas eles estão conversando? Estão conversando. Existe uma perspectiva? Existe. O Thiago Mendes quer jogar aqui, o São Paulo gosta dele, o São Paulo entende que ele é um jogador interessante, entende que vai agregar muito para o time, eu também acho. Já falei isso várias vezes com vocês, mas não está nada definido, não tem nenhum acerto ainda. Existe uma distância. A gente está em março, o contrato dele acaba 30 de junho, e aí a gente provavelmente vai ter essas notícias mais para frente. Então, esse pré-contrato, na verdade, seria mais para formalizar uma situação. Então, assim, tempo hoje tem. Aí você falou assim, mas seria bom garantir que o Thiago Mendes estaria livre. Seria ótimo garantir que o Thiago Mendes estaria livre. Mas o São Paulo também tem que pensar em outras situações. Hoje a gente tem a volta do Luiz Gustavo que está treinando, a gente tem o Negruti no banco e tem aí o Marcos Antônio e o Alisson fazendo o sistema na frente de uma linha de zaga em que a gente vai estar atuando com três zagueiros. Eu não sei se isso vai ser suficiente. Lembrando que a gente vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores até a pausa do Super Mundial, para a janela, etc. Então, e não sei se só isso vai ser suficiente. A gente vai ter que criar outras alternativas e outras situações com outros atletas para poder trabalhar. Existe a possibilidade, por exemplo, de contratar jogadores que não tenham contrato. Um exemplo que eu já tinha dado recentemente do próprio Fernandinho, que muita gente entrou, foi uma polêmica grande. Eu tinha sugerido isso, repercutiu tudo quanto é lugar. Teve gente até falando que a sugestão que eu dei foi bater na diretoria do São Paulo para a diretoria do São Paulo discutir o assunto e isso ser conversado internamente para fazer. O nome do Fernandinho já era um nome é, que a diretoria do São Paulo sabia que estava disponível, que é amigo dos jogadores do São Paulo, mas não teve nada disso de eles estão discutindo lá a possibilidade de contratar o Fernandinho nesse momento. É, essa informação de que o Fernandinho já estava sendo pauta de reunião do São Paulo não é verdade. Eu é que acabei sugerindo, como eu sugeri aqui com vocês, sugeri para outras pessoas, mas não passou disso. Em nenhum momento eu soube do São Paulo fazendo qualquer tipo de movimento pelo Fernandinho. A movimentação do São Paulo foi mesmo pelo Negruti aí. E vamos ver, o Luiz Gustavo voltando, que é o que seria o nosso primeiro volante. O Negruti foi para o banco no último jogo e não sei como é que vai fazer daqui para frente, mas acho que o Zubeldia vai acabar oportunizando mais. Mas tem outros jogadores que também podem atuar improvisados pelo setor e o São Paulo pode contratar jogadores nesta famigerada janela de 10 de março a 11 de abril. E aí essa janela de 10 de março a 11 de abril pode servir para o São Paulo, como pode servir para o São Paulo também se livrar de dois jogadores e a perspectiva é grande nesse sentido. Como assim, Zé? Explica aí. O São Paulo inscreveu o Luan e o Lisieiro no Campeonato Paulista. E aí muita gente, opa, então dá para a gente usar os jogadores? Será que não seria uma boa usar os caras? O São Paulo não vai usar os jogadores. O Luan e o Lisieiro, eles só foram inscritos para que entre nesta regra da CBF de poderem ser negociados nessa janela de 10 de março a 11 de abril. Que diz a regra? Jogadores que tenham rescindido o contrato ou que não estejam com o contrato vigente até a data de 24 de fevereiro, eles poderiam, a 28 de fevereiro, que foi semana passada, eles poderiam assinar com outras agremiações para essa janela de meio de ano, essa janela de março a abril. Então, assim, jogadores, como eu acabei de falar, Fernandinho estava sem contrato até a data de 28, pode ser contratado nessa janela.
Jogador que já estava com contrato e jogou estadual pode também ser negociado nessa janela de 10 de março, 11 de abril. Ou seja, o Luan e o Lisiero, como eles estão inscritos no campeonato, mesmo que eles não tenham jogado, eles contam como jogadores inscritos na competição e que tiveram presentes dentro de alguma lista. Então, eles podem ser negociados e eles podem estar na mira de outros clubes. Podem não, na verdade estão. O Luan tem proposta de dois clubes, que até onde eu soube, assim, não são clubes fantásticos, mas enfim, pelo menos é um lugar para ele jogar. E o Lisieiro tá aí conversando com o clube para ver se acerta, mas o Lisieiro, como a gente já tinha falado, pediu demais para o São Paulo, pediu demais para o Sport, não se acertou e tá parado desde então. São aí quase 2 meses e pouco de inatividade dos jogadores, o que para mim é um erro crasso, já que jogador de futebol tem uma carreira curta e não jogar e não ter oportunidade de jogar estaduais acaba diminuindo muito a amplitude de alcance desses caras. Das pessoas, mas o salário deles está garantido. Pessoal, eu entendo quando o pessoal fala, mas jogador de futebol tem grana, ele ganha bom salário, coitado sou eu que pego o ônibus 5 da manhã e a gente está aqui todo dia trabalhando. Eu também estou todo dia trabalhando aqui, também estou todo dia aqui na labuta como vocês. A gente também tem essa vida corrida. Ninguém aqui tem salário de jogador de futebol. Mas a gente não pode esquecer que a carreira de jogador de futebol ela dura 10 anos, 15 anos, em alguns casos ela dura mais do que isso. O jogador de futebol, ele tem esse período muito curto e ele tem que otimizar, ele tem que aproveitar na sua limitação máxima. O cara tem que ir ao seu limite, porque o tempo passa. Ele tem aquele período ainda com lesão, tem período que o técnico não gosta dele. Então a carreira do cara vai passando, o tempo vai passando, o número de jogos vai sendo mais escasso e o cara vai perdendo. Então, quando o cara decide não jogar num período, o cara toma decisões erradas, o cara não age conforme deveria agir. E o cara perde, por exemplo, um campeonato estadual, na minha opinião, ele perde muito. E eu acho que Luan e Lisieiro perderam muito, principalmente porque tinham a oportunidade de assinar com outros clubes, de poder jogar os estaduais, e no caso do Lisieiro, pior ainda. Ele tinha uma renovação engatilhada com o São Paulo, só que deu uma surtada, pediu demais, e agora o caminho dele é sair do clube. O contrato dele só vale até 30/6 também. Então, por exemplo, sai o Lisieiro, aí já chegaria, por exemplo, um Thiago Mendes ou outro jogador que o São Paulo vem, que está aí na folha.